Um laudo feito por peritos indicados pela Justiça Federal diz que Adélio Bispo, autor do atentado a Jair Bolsonaro, é doente mental. Segundo o documento obtido pela TV Globo, o esfaqueador não pode ser punido criminalmente pelo fato. O laudo aponta que ele tem um transtorno delirante permanente paranoia e, por isso, foi considerado inimputável. Segundo o site O Antagonista, Adélio Bispo, em entrevistas com psicólogos e psiquiatras, disse que não cumpriu sua missão e que, saindo da cadeia, tentará matar Jair Bolsonaro de novo. É claro que esse tipo de declaração gera até uma desconfiança se ele não estaria forjando uma loucura para receber uma pena menor, para ir para o manicômio em vez de ir para a cadeia. Quer dizer, há toda uma desconfiança no ar em relação a esse laudo. Tem muita gente que, obviamente, não acredita. E o laudo feito por peritos indicados pelo tribunal e obtido pela TV Globo recomenda que ele seja internado por tempo indeterminado, como eu disse, num manicômio judicial. De 2 em 2 anos, ele terá de passar por novos exames psicológicos para avaliação da condição clínica. Então, repito, isso é só um laudo feito por peritos. Ainda vai haver uma decisão de se ele vai para o manicômio ou não. Augusto, eu criticava na época, na verdade, a pressa em concluir sem um estudo, sem um laudo e tal, qualquer coisa a respeito da mentalidade dele. E continuo com uma certa prudência. Claro, porque quem ouviu, você já ouviu ele falando, eu quero ser convencido também, quero saber como é que é. Agora, vou resumir o que eu penso. Se é doente mental, se esse laudo ou essa conclusão, doente mental, servir para, como fazem os americanos, botar na cadeia para sempre, aí tudo bem. Já que ele fala que se sair vai matar, tem que ficar preso para sempre. Como o Champinha é mantido preso, aquele que matou um casal de namorados aqui no Embu. Como os serial killers americanos ficam, ou alguém acha que um serial killer não tem problemas mentais. Tem, tanto que ele mata 40, 50 pessoas. O que acontece com o serial killer americano? Tudo bem, aqui não temos prisão perpétua, lá eles ficam, ou quando não são condenados à morte. Aqui, um cara que fala que vai matar se sair da cadeia, não pode sair da cadeia. Ponto final. Agora, se isso for usado para que ele não seja punido, aí não dá, né? Aí não dá. Porque aí vamos todos brincar de doente mental, porque ninguém mais fica na cadeia. Daqui a pouco o Lula vai começar a fazer de conta aí que ele tem problemas, distúrbios, etc, e por isso rouba. Não dá pra gente entrar nessa piada aqui, não. Ele me pareceu, como todo o psicopata, né? Ele pode ser um psicopata. Agora, psicopata é uma agravante que você deve usar pra botar o cara na cadeia. Não para achar que ele é irresponsável e não há o que fazer. Porque tá cheio de assassino psicopata. E eles têm que ficar presos. Agora, o Felipe tem razão, tá muito apressado esse laudo. José Maria Trindade. Na verdade, ele foi considerado inimputável, como tal, não pode ser submetido às penas normais. Olha, Augusto, a lei penal, ela é inteligente porque, assim, é como você falou mesmo, seria um agravante, né? Se ele não tem ideia do que está fazendo. Mas a lei penal, ela proíbe que se dê uma pena para alguém que não sabe o que está acontecendo e não sabe nem por que ele está sendo punido. Quer dizer, esse é o inimputável. E neste caso aí, há divergências, inclusive, de laudos. Tem um laudo que diz que ele sabe perfeitamente o que está acontecendo, que ele sabe o risco que ele correu e que ele entende. E esse outro laudo, que foi um laudo particular, que diz que ele é inimputável. Se ele é considerado inimputável, se o juiz determina, na minha opinião, piora muito a vida dele. Porque em vez de uma cadeia com todo o aparato ali, então ele vai para um manicômio judicial, ou seja, ele vai para um lugar onde só tem loucos, né? Só tem doentes mentais e graves. É um local muito mais inóspito e é um tipo de prisão perpétua, porque se de 2 em 2 anos os profissionais, e são profissionais que entendem, né? Se esses profissionais detectarem ainda perigo nele, não há como progredir regime, não há de mudança nem nada. E tudo no manicômio judicial
é tudo diferente, não há essa coisa da cadeia de entrosamento, não há. Eu acho que piora muito a situação de uma pessoa quando ela é considerada assim. Agora, se houver uma defesa no sentido de liberá-lo mais cedo, isso aí eu acho uma defesa errada, mas faz parte da defesa esse tipo de laudo. Eu entendo que não é para ficar, para provocar impunidade, não, é no sentido mesmo de ver o que está acontecendo. Porque mesmo assim, veja bem, se ele ficar um tempo preso, aí sai, aí depois vai tentar matar outro que ele cisme que estaria prejudicando o Brasil, quer dizer, isso não pode acontecer, e eu defendo que os psiquiatras que determinem o quanto de tempo ele deve ficar preso, o detido, né, ou guardado pelo Estado. Eu não posso deixar de lembrar o que eu chamei na época da corrida eleitoral de facada cultural, que é aquela demonização que acaba legitimando atos bárbaros como esse que foi cometido pelo Adélio Bispo Oliveira. E eu lembro aqui, já citei aqui na rádio, mas volto a citar para quem não ouviu, na época da campanha eu nem tinha lido esse trecho, que é de um texto do Scott Adams, que acabou sendo integrado ao livro dele, que foi publicado no Brasil com o título Ganhar de Lavada. E é um texto que fala sobre a corrida eleitoral americana de 2016, em que eu também apontava esse fato, que é o seguinte, abro aspas aqui para o Scott Adams: os apoiadores de Clinton, no caso a Hillary Clinton, em 2016 nos Estados Unidos, estavam fazendo um bom trabalho em marcar Trump como Hitler. Fizeram um trabalho tão bom que talvez um quarto do país passou a imaginar que, uma vez eleito, ele autorizaria a construção de campos de concentração para imigrantes. Esse é um branding perigoso que pode fazer com que um candidato seja morto. Afinal, se você tivesse a chance de matar Hitler e salvar milhões de vidas, fazer isso não seria uma obrigação moral? Ele pergunta, né? As coisas ficaram muito ruins, as acusações evoluíram de hipérbole para medo legítimo. As pessoas estavam literalmente com medo de que Trump se transformasse em Hitler no dia da posse. Foi uma época perigosa para ele, mas Trump tinha a proteção do serviço secreto e aparentemente eles fizeram um bom trabalho. Fecho aspas. Aqui, naquele ato em Juiz de Fora, o Bolsonaro foi alertado que haveria risco, ele acabou se expondo àquele risco e infelizmente tomou a facada na barriga do Adélio, que é culpado da facada, evidentemente, enfiou a faca na barriga e rodou. Mas a demonização do Jair Bolsonaro como Hitler acaba legitimando que uma pessoa como o Adélio, seja louco ou não, cometa um ato bárbaro como esse. Legitima no ambiente cultural. É claro que o Adélio é o culpado criminal sobre esse assunto, mas sobre esse ato, né? Mas a legitimação moral está no ambiente cultural e é por isso que eu zelei tanto durante a campanha para que as críticas ao Jair Bolsonaro fossem de acordo com aquilo que estava acontecendo e não essas hipérboles, esses exageros que o comparavam a um nazista como Hitler que exterminou milhões de judeus. Então fica aí esse registro, porque as palavras do Scott Adams são bastante proféticas para o caso do Brasil, em que ele não tinha a cobertura do serviço secreto americano. Diga, Zé Maria. Concordo plenamente, é sim uma justificativa moral para quem não tem caráter e quem não tem força pode cair nesse tipo de incentivo, e é verdade. Eu conheço sim hoje pessoas que acreditam que o Jair Bolsonaro está disposto a fazer muito mal, ainda acredita naquela história de campanha. Concordo plenamente com você, pega mentes fracas, não sei se o Adélio é ou não é um psicopata, mas incentiva sim. Exatamente, seja psicopata ou seja doente mental mesmo e tal, se você vir a declaração que ele deu na audiência de custódia, você vai entender o que eu estou falando, porque ele dizia... se dá como uma missão, né? Exatamente, ele dizia que exterminaria gays, que exterminaria negros e tal, e que ele estava tentando evitar isso. Me pareceu muito lógico, a cabeça dele, que seja maluco, tem sempre uma lógica por trás de uma loucura ali, né? É isso aí, é por isso que eu zelo pela responsabilidade intelectual. Exatamente.